Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho de Aruanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. Eu sou Gregório Brandão, um dos dirigentes da casa, e hoje em nosso vídeo nós vamos conversar um pouco sobre Umbanda. Hoje é o dia 15 de novembro. Hoje a Umbanda completa 112 anos no plano material. Em 15 de novembro de 1908, na cidade de Neves, em Niterói, um jovem, Zélio Fernandino de Moraes, é acometido de inúmeros problemas mediúnicos, que na época, por nascer em uma família católica, inicialmente pensaram ser problemas psíquicos, problemas de ordem mental e física. Levado à Federação Espírita de Niterói, na sessão de 15 de novembro, Zélio é convidado pelo presidente dos trabalhos, pelo dirigente da sessão, a sentar-se à mesa junto com o corpo mediúnico. Logo no início dos trabalhos, Zélio percebe que algo falta sobre a mesa. Pede licença, levanta-se e vai até o jardim da Federação. Colhe uma rosa, deposita-a num copo d'água e coloca sobre a mesa. Há um mal-estar geral. Há críticas quanto à atitude daquele jovem. Porém, os trabalhos prosseguem. Dado um determinado momento, os médiuns da mesa começam a incorporar caboclos e pretos velhos. E Zélio é atuado por um espírito. E este começa a conversar com aqueles que estão presentes no recinto, na organização dos trabalhos. O dirigente dos trabalhos percebe que aquele espírito que atua Zélio comanda todos aqueles demais e vai até ele para perguntar. Esta conversa prolonga-se por um determinado tempo, até que eu acho que é válido destacar um trecho dessa conversa, onde o dirigente dos trabalhos questiona aquele espírito que está atuando Zélio, quem seria ele? E a resposta vem da seguinte forma: se queres um nome, chamo-me Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos fechados. O médium vidente, presente nos trabalhos, percebendo a resposta do caboclo, dirige-se a ele e lhe pergunta: como dizes ser um índio, um caboclo, se o que eu vejo são vestes clericais? E o caboclo responde: o que vês são as vestes de uma de minhas passagens pela terra. Fui Frei Gabriel Malagrida. Os trabalhos prosseguem e é de se imaginar que não de uma forma comum. O caboclo deixa uma determinação de que no dia seguinte, 16 de novembro, às 20 horas, na casa do aparelho dele, iria se iniciar o novo culto. No dia seguinte, 16 de novembro, às 20 horas em ponto, como tinha determinado o caboclo, as ruas de Neves, próximas, nas redondezas da casa de Zélio de Moraes, estavam repletas de pessoas. Porque o caboclo tinha asseverado: as colinas de Niterói serão como alto-falantes a anunciar essa nova religião. No horário marcado, o caboclo manifesta-se em Zélio de Moraes e ali inicia um novo culto. A Umbanda, dita pelo caboclo, sintetiza-se em uma frase de um valor sem igual, imensurável. Umbanda
manifestação do Espírito para a caridade. Ali começava a nossa sagrada lei de Umbanda no plano dos homens. O Caboclo das Sete Encruzilhadas determina a organização dos cultos, a forma como eles seriam feitos. Ele deixa muito bem claro de que a Umbanda seguiria sempre o Evangelho de Jesus. Por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a Umbanda é uma religião cristã, que a caridade seria sempre aquilo que se faria. E o Caboclo funda naquele dia, 16 de novembro de 1908, a primeira tenda que nós temos registro, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Após a manifestação do Caboclo, ele dá passagem a um outro espírito, Pai Antônio. Pai Antônio é aquele que vem trazer os ensinamentos do nosso dia a dia de terreiro. Pai Antônio é aquele que traz os elementos ritualísticos para as giras. A primeira guia, o primeiro ponto cantado, o cachimbo, o pito. Pai Antônio, manifestado em Zélio, é convidado a sentar-se à mesa, aonde estava o caboclo. E Pai Antônio pede que busquem um toco para que ele sente-se. E os médios dizem, sente-se à mesa. E ele diz que preto não senta aonde senhor branco senta. E pede um pito. E aí nasce a primeira cantiga de Umbanda. Meu cachimbo tá no toco, manda a moleque buscar. No alto da derrubada, minha cachimba ficou lá. Pai Antônio vem ensinar o dia a dia. Vem ensinar a rotina do terreiro. E a necessidade de estarmos preparados. Uma figura cândida, terna, uma figura confortadora para todos. O Caboclo das Sete Encruzilhadas tem o padrão vibratório do Pai, daquele que vem nos trazer um ensinamento, o corpo da doutrina de Umbanda. O Caboclo é aquele que vem escrever em linhas perfeitas, numa escrita incontestável, os ditames, as regras para se praticar Umbanda. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade começa a funcionar inicialmente na casa de Zélio de Moraes e depois em outros endereços. Os trabalhos vão se avolumando, as curas e a caridade são desenvolvidas de uma forma surpreendente, dirigidas por aquele jovem de 17, 18 anos. E 5 anos após, em 1913, a Umbanda já encorpada, já mostrando ao que veio, começa a sofrer ataques. Ataques de ordem material e ataques de ordem espiritual, tendo em vista que ela é uma religião para nos trazer o entendimento, o conhecimento. E conhecimento leva à liberdade, à libertação. Então os inimigos encarnados e desencarnados começam a perseguir não só a Tenda da Piedade, não só os seus médios, mas a Zélio de Moraes. Então a espiritualidade maior traz ao plano dos homens aquele que seria o terceiro e último espírito a manifestar em Zélio de Moraes, Orixamalê. Orixamalê é um espírito malaico, o espírito de uma região não mais existente, que fala uma língua que a grande maioria não entendia. Um guerreiro muçulmano, um espírito oriental, que vem com a função específica de corte de demanda. E com ele vem outros espíritos assessorá-lo no trabalho de defesa da Umbanda, da Piedade e dos terreiros. Em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou seja, 10 anos depois da fundação, ele determina que novas tendas precisam ser criadas.
para a divulgação do trabalho de Umbanda, para conseguir abrigar os médiuns que batem à porta da piedade e para levar a caridade aos que precisam. E ele dá um prazo para que isso aconteça. Então, de 1918 até aproximadamente 1937, essas casas precisam ser fundadas, 7 tendas. E elas começam a serem trazidas ao plano material. Em 1939, o caboclo reúne todos os dirigentes dessas tendas, dessas 7 principais tendas, mais o seu corpo de trabalhadores e traz a mensagem de que a Umbanda precisa se defender, a Umbanda precisa se organizar, a Umbanda precisa estar convicta daquilo que é o seu papel. E o caboclo funda a primeira federação de Umbanda do Brasil. Posteriormente, o nome passa a ser União Espiritista de Umbanda do Brasil. Ao longo de 66 anos de vida mediúnica, Zélio de Moraes se dedica exclusivamente à religião de Umbanda. Inúmeros médiuns e assistidos passam pelas mãos e pela caridade, desenvolvido não só pela Tenda da Piedade, mas por outras tantas e tantas tendas que nasceram a partir do advento do humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Grandes tendas, grandes referências, baluartes. A Umbanda chega aos seus 112 anos de existência. E a gente pode asseverar, sem medo de errar, é uma jovem senhora, ainda engatinhando. Hoje a Umbanda vive o período da maturidade espiritual. Os fenômenos ficaram no século passado. Hoje nós estudamos, hoje nós lemos, hoje nós buscamos nos informar para levar não só aos médiuns, mas para levar ao trabalho espiritual conhecimento. Mas a história da Umbanda precisa ser sempre contada e recontada. Porque se hoje nós alcançamos o período da maturidade espiritual e chegamos aos 112 anos da Umbanda, convicto da fé que professamos, é porque tantos homens e mulheres entregaram a sua vida em holocausto a essa sagrada lei. Esse é um pequeno trecho dessa história tão grandiosa dessa jovem senhora de 112 anos. Muitas e muitas outras histórias nós poderíamos ficar aqui contando sobre a Tenda da Piedade, sobre o caboclo das 7 encruzilhadas, sobre Pai Antônio, sobre o Orixá Malê. Mas o intuito desse vídeo é nós resgatarmos essa história. E já finalizando, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado a tantos e tantos médiuns, dirigentes que desenvolveram de forma tão bela e tão importante a sua missão no plano dos homens, nos deixando um legado, exemplos a serem seguidos. Eu vou citar alguns nomes, mas eu tenho certeza que eu vou esquecer tantos outros. Mas esses nomes, eles colecionam com eles tantos e tantos outros. Zélio de Moraes, Zilmeia de Moraes, Zélia de Moraes, Lígia Cunha, Benjamin Figueiredo, dirigente da Tenda Mirim, o comendador João Carneiro de Almeida, idealizador da obra do Centro Espírita Caminheiros da Verdade,
Capitão Pessoa, fundador e dirigente da Tenda Espírita São Jerônimo, a 7ª casa fundada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Leal de Souza, João Severino Ramos, fundador e dirigente da 6ª casa, a Tenda Espírita São Jorge. Lilian Ribeiro, Pedro Miranda e tantos outros nomes de pessoas comuns como a gente, que simplesmente ouviram um chamado, atenderam a esse chamado e seguiram, escrevendo na história não só o nome, mas acima de tudo o exercício mediúnico, o trabalho espiritual. Nesse dia 15 de novembro, em que nós saudamos e saravamos a nossa Umbanda, eu gostaria de deixar uma pergunta, que é uma pergunta para ser respondida intimamente por cada um de nós. É muito comum nós observarmos pessoas, nós, que dizemos assim: eu espero que a Umbanda possa me ofertar. E a minha pergunta é: o que a Umbanda pode esperar de cada um de nós? O que nós podemos ofertar aos nossos terreiros, às nossas casas de santo, à nossa sagrada lei de Umbanda? Eu gostaria muito que cada um de vocês intimamente respondesse essa pergunta, porque a Umbanda precisa ouvir, ver e saber desta resposta. No dia de hoje, eu rogo a Pai Oxalá, Pai de tudo e de todos, Senhor de todas as cabeças, que permita ao humilde Caboclo das 7 Encruzilhadas, a Pai Antônio, a Orixá Malê, abençoar nossas vidas, nossos caminhos, nossos lares, nossas famílias, nossos terreiros. Eu rogo a toda a corrente astral de Umbanda, a todos os trabalhadores espirituais da Sagrada Lei de Umbanda, que abençoe a nossa Umbanda neste novo ciclo que se inicia. Que seja um ciclo farto, próspero, que seja um ciclo de muito aprendizado e de muito trabalho espiritual. Que a Umbanda, que a luz de Aruanda se faça presente em nossas vidas e em nossos caminhos. Um abraço fraterno a todos e o desejo de muita paz, muita luz e muito amor. Saravá Umbanda.